Essa semana eu fui bastante impactado This week I por um was very vídeo. impacted by a video. Jason Uptown. Jason Upton. Uptown. Eles estavam fazendo um trabalho em They were doing Alexandria, a lá em work Louisiana, in gravando uma música, a Louisiana, música and they Flyer. were E recording a só já achar um song. pedacinho dela só aí. If Zaf can find a little piece of it. E o testemunho que eu estava And the ouvindo era do testimony that I was Mike listening Terry, to was Mike Terry, who o was produtor one of dele, the né? producers. Diz que quando ele He chegou, says o that ambiente as they estava arrived, saturado you pela know, presença de the Deus. Havia atmosphere was muita presença de saturated by the Deus. presence of God. E quando ele olhou para o And when they looked teto do local, havia to the tipo to the vapor ceiling, there saindo. was kind of like a Ele chamou o vapor coming out zelador of e the perguntou, ceiling. So he called saindo the vapor caretaker lá and em said, "Look, cima. there's a Ué, vapor lá não coming tem out." nenhum pai, It's like, pai, look, pai, there's não no tem pipes nenhum cano, né? going through over there. E não sei o que está And acontecendo. I don't really know Ele what's falou que going a on. He presença said, de Deus well, estava the tão presence of God saturada. was so Aí ele foi lá saturated para that trás he, dos went instrumentos back e to the ele falou que ele instruments estava and tão cheio da he was presença so de Deus, filled o with the ambiente presence estava of assim. God. The place was E so nisso, quando eles filled começaram a that cantar, when they started to sing, e um garotinho de and 4 there was a anos chega e aponta e 4-year-old fala, man ó, and tem um points, anjo says, de look, 4 there's an metros lá angel that's atrás dele. 4 meters big E ele pegou, olhou aquilo, behind e him. quando And ele he looked at escuta there, and when uma he voz listens to a na voice gravação, in the recording, e ele pegou, ele olhou pro and he lá pro looks aparelho at, que estava gravando, e falou, e eu all tô the gravando things that isso. are recording, says E that ele I'm viu que recording realmente this, and he aquilo truly saw that, tava alguma coisa something acontecendo, was happening. né? E eu pegou a música um pedacinho? Não? Se você colocar If you Jason put, Uptown, Jason Upton, música Fly, the song called você Fly, vai achar um monte delas. you're going to find a Então, bunch of them. aí que ele pegou e quando chegou, voltaram para Nashville, So then they went back to e ali então ele Nashville, começou and there they foi ver, started to, e ele check escutou out the realmente recording, and he really uma heard voz por a trás da voice voz do behind Jason. Jason's voice. E ele pegou, ficou assim, And he falou, said, aí o wait a minute, técnico how de is áudio that lá falou, happening? The não, isso aí audio é technician uma said, no, this is interferência, an isso, aquilo, interference, explicou and this and that, tecnicamente, and explained falou, vamos ver, technically what começou a was happening. He passar said, let's see. linha por So linha. then he went line by line. Quando deixou por último, logicamente, And when he, solta um pedacinho dela. Essa é a música. this is the song. Em dado momento da And música, there's quando a ele moment in separou, the song that he o que ele separated, estava lá escutando that era essa what they were expressão. hearing was this expression. Ada. Ele escutou isso. Da. That's what he listened to. Ada. Da. E Ada, quando da. alguém chegou e So falou when assim, somebody isso aí arrived and é said, língua "Look, malásia. This E is in quer dizer, Malaysia. venham à mesa. It says, come to the Ele table. falou que dentro da voz o Jason says that tinha duas inside, linhas, uma mais baixa e That outra voice, bem there were mais 2 alta. lines. There was a very, very high voice and one E very quando low. o técnico virou para ele e And the falou technician assim, said, look, isso aí está mais ou menos a uns 4 this metros is de kind of distância do like Jason. 4 meters Aí ele away lembrou from que aquela Jason. criança Then he falou que tinha um remembered anjo de what that 4 metros. little kid says, that there was a 4-meter E aquilo angel impactou a vida that really dele. impacted Ele his falando. life. E eu comecei And I a started pensar, quando Deus vem, to think about when God comes. acontece? What happens? o que acontece quando What happens Deus está vindo? when God is coming? Quantos de nós já escutamos sobre isso? Many of E us have a gente vê, principalmente nesse listened tempo about this, and de quase even estamos at this aí, time, uma we're suposta here guerra with a atômica, quando nós supposedly ouvimos dos atomic war, furacões, dos and we terremotos, listen about e the agora o hurricanes José and the seguindo earthquakes, a and irmã dele lá. Jose following up a on gente his fica sister assim, over there. O que está acontecendo? So what's happening in the world? Talvez influenciado por Maybe algumas até influenced passagens by, de some pregadores passages of apocalípticos preachers, destrutivos, né? Revelation preachers. Essa frase, às And vezes, they're a little esses bit acontecimentos, destructive. Sometimes these gera medo occurrences, em they bons generate cristãos. fear in good Christians. Como quando a gente vê a mensagem do João Batista, né? when we look at the Arrependei-vos, message porque é of John chegado the o reino Baptist, it's like, repent, because dos the kingdom céus, of God né? is near. E até Amós fala, even Amos prepara-te Israel para te prepare encontrar com teu Israel Senhor. to meet with the Lord. E quantas vezes o nosso And many coração times fica our assim, heart Deus becomes, está vindo, in fear né? that God is coming. realmente, And a presença de truly, the Deus presence of God vai gerar temor no is nosso going to coração. generate fear in our hearts. Para o ímpio, vai gerar For the desespero. heathen, it's going to Mas generate para aqueles que despair. estão em But for Cristo, those who are in é hora do Christ, noivo. it is time Como que a gente for the vê bride assim, to meet the groom. delícias So nas we palavras see, da how Bruna para o delightful Anderson, Bruna's por words causa were de for quê? Anderson. O Why? seu amado. Because of her Assim também beloved. somos nós, quando That's nós how we are temos as que a church, pensar as the bride. que o nosso Deus está We need to vindo, think that our que God Deus is está coming, vindo, that God is coming. porque quando Deus vem, Because when God Ele comes, vem para nos He abençoar, comes to bless us. Ele vem para resgatar o comes seu to povo, rescue Ele His vem people. para abrir He portas, comes to Ele open vem the para doors. estender as He suas comes to bênçãos. extend His blessings. E eu fico assim,
And I'm Uau, really marveled. Deus está vindo. Wow, God is coming. Deus está vindo. God is coming. E eu fico imaginando aquele ambiente And I lá imagine that atmosphere, em Alexandria, You know, in quando o Espírito de Deus, quando os where anjos the de Deus Spirit of vieram, God and the angels of God came. nesses 30 anos And in de these 30 ministério years pastoral, of querido, ministry, eu já vi muita coisa, I have eu seen já a senti lot muita of things coisa, and I have felt a lot e eu of já vi things. muitas And I have vezes seen many a times the manifestação dos anjos de manifestation of Deus. the angels of God. Nós não fazemos disso uma You know, bandeira. we don't make this a Nós banner não vamos for ficar ourselves. falando We're not gonna das minhas say, experiências you know what, passadas, porque eu my quero as minhas experiências past do futuro. Eu experiences, quero I'm alcançar gonna aquilo que base Deus tem para my mim. future experiences on Como Paulo my fala, past né? experience. No, I want Prossigo what para o God has alvo. for me. Esquecemos das Like coisas Paul para trás. says, I Eu proceed sei que Deus tem to go mais para towards the mim. goal. Eu sei And que I Deus tem forget the coisas things grandes para behind me nós. because I know God has E eu great olho para things frente, for eu não vou us. ficar And I olhando para look trás. forward, I don't Eu look vou backward. olhar para as I'm promessas que going to Ele look tem, towards the querido. promises E as that He promessas que Deus has. tem para a vida de And the vocês, para promises essa that He igreja, são has grandes. for your life and for this church Agora eu are quero great. estar atento. Essa manhã eu fui muito Now I want to abençoado be, I was very pelo blessed louvor, Débora. by the Obrigado worship. por esse grupo Deborah, de thank louvor. you Vocês for são uma this group. You bênção. guys are a São blessing. uma bênção You mesmo. guys are truly a blessing. E o meu coração ali And my explodia heart was cantando exploding, que you Ele know, é singing santo, that He is santo, holy, santo, holy, santo. holy. Olha, Deus é You know santo what, God is holy, e Ele nos dá and realmente He truly gives a sua us presença. His presence. Agora, às vezes, nós não estamos Now, sometimes we perceptíveis, are not perceptive porque nós permitimos que a nossa cabeça esteja because we tão allow cheia our das heads to be nossas so coisas filled with e our nós não own percebemos things as coisas de that we Deus. don't notice the things Nós não of God. percebemos aquilo que We Deus don't está notice the fazendo ao things nosso that God redor. is doing around us. Nós não percebemos o quanto que Deus We está don't know how vindo much sobre God as is nossas coming vidas. for our lives. Me lembro uma vez que uma remember pessoa, one time ela that sempre tinha uma A visão person had this vision. no She always had a púlpito quando vision of the pregávamos, pulpit as she preached. ou quando pregamos, né? Or as Isso we já preached. aconteceu agora This recente, quando eu happened fui ao Brasil recently when I também. went to Brazil. 2 anjos, um de um lado, outro de outro. 2 angels, Mas one houve on uma each vez side, but there was one Que ela time virou, chamou Gisele e that falou this person assim, turned to Gisele interessante, and said, "It's interesting. os anjos não estão de lado, The estão um na angel frente e outro are, atrás. you know, one in front and one behind." E aquele dia ela não sabia And de that nada. day, she didn't know Nós anything. estávamos passando por uma grande e We terrível were prova. going through a very, Às very vezes os anjos estão ao strong nosso lado. querido. battle. Sometimes Mas the na hora da angels guerra, are next to us, but in eles a estão time na of frente e war, outro they are atrás, in front of nos us. guardando, One nos in front of protegendo. us, keeping, Os anjos de protecting Deus us. The acampam ao angels nosso of the redor, Lord, querido. you Isso know, é they camp real. around us. Isso é This is verdadeiro. real. This is Lembra true. quando o moço de Remember Josué when se viu Joshua's cercado servant was, found himself pelo circled, exército inimigo, you know, e by ele só the, conseguia ver? Aí José chegou e falou, the exorc- Senhor, the- que ele the army possa ver. of the Quantos enemy. lembram dessa passagem? How many of you remember this passage? Alguém lembra? Quantos lembram dessa passagem? Você How não many lê of a you Bíblia remember não, this gente? passage? Ah, não foi o José não? Eu troquei. Elisha, it wasn't Joseph. Mas você lembra da passagem? But Pastor, you eu lembro remember da the passagem. passage. Deixa eu ser Pastor, I remember engraçadinho, the tá? passage, so stop being silly. É. Então foi Eliseu, So it was Eliseu e Geazi, né? Elisha, Aí Deus you veio, know, aí Elisha and Eliseu his fala young assim, servant Senhor, says, permita "Look, que os olhos Lord, dele vejam. allow O que his ele viu? eyes to see." And what did he see? O He saw an exército army de of Deus em angels, the volta army of deles. God around them. Ah, nós falamos na You quinta-feira know, lá em Lowell, on Thursday in Lowell, quantas we were vezes talking how nós many nos times preocupamos we worry sem motivo, without any reason to sem worry, causa, without any sem cause, fato. without any Mas nós facts. nos desesperamos. But we go into despair. Lógico, eu entendo isso. Isso Of course, acontece I comigo understand também. this happens to me Mas nós too. precisamos colocar os nossos But we olhos no need to Senhor. place our eyes on the Nós precisamos Lord. colocar nossa We need esperança to no put our Senhor. hope in the Lord. Às vezes, certas situações, é assim, Sometimes o there are quadro é certain de situations caos. that, you know, present a chaos. Eu estava vendo a passagem de around us. Ezequiel I 37. was looking at Ezekiel Pegou a foto aí, 37. Do you have a photo? Vale dos ossos secos. You know, Olha o the que valley of dry Ezequiel estava bones. vendo. Look at what Ezekiel was seeing. Esse era o quadro. This was the picture before him. Imagina você no Imagine you meio are de in the um vale middle of a desse. valley of dry bones. O que você pode pensar? What do you think about? Dá para ter esperança no Can meio you de um have lugar hope desse? in the middle of a place like this? Ezequiel 37 diz assim, Ezekiel 37 veio sobre mim says a mão do Senhor that the e ele hand me of the fez Lord sair came do upon me, me fez sair no Espírito do Senhor and he e me made pôs no meio de um vale que estava cheio took de me to the ossos. Spirit of the Lord, and he put me in the E middle me of fez the andar ao valley of dry redor bones, deles, and he e made me eis que walk eram around muito them. numerosos sobre And a they were a face do lot, they vale. were E numerous eis que over eles the face of estavam the valley, and they were sequíssimos. very, very E ele me dry. perguntou, filho do He homem, says, poderão viver esses ossos? Son of man, can que ele you responde? see
these Senhor, bones. He said, tu Lord, sabes. you know. Não vou arriscar a I'm opinião. not going to risk my opinion. Ele me perguntou, filho do homem, podemos viver só assim? Son Eu of man, disse, can Senhor, these Deus, dry tu bones come to sabes. life? Ou And he seja, said, you o Senhor know, sabe o que Lord. faz. You know, Lord, what Então to me do. diz, And he profetiza says, sobre esses prophesy over ossos these e bones diz-lhes, and tell them, ossos secos, dry bones, ouvi a listen palavra to the do word Senhor. of the Lord. Uau. Assim diz o Senhor Deus And a the Lord esses God says ossos, to these eis bones, que vou fazer entrar I em will vós make of fôlego da you, vida I e will vivereis. place in you E porei the breath nervos of sobre life, and vós you e will farei live. crescer And I carne will sobre put vós, nerves around e sobre you vós and estenderei make pele, e flesh porei em grow vós o again fôlego da vida and e skin, and I will vivereis. give you the breath of life, Então and you will sabereis live, que eu and you sou will o know Senhor. that I am the Lord. Profetizei, pois como I se me prophesied deu ordem. As Ora, he enquanto eu gave me the profetizava, order, houve um and as I ruído. prophesied, there Eis was que a se fez um huge, rebuliço, e os huge ossos se noise, achegaram, and there osso was ao seemed, seu osso. and there was bones Eu were olhei, joining to e the, eis que you vieram know, the nervos adjacent sobre eles, bones, cresceram and then I saw carne, nerves e growing estendeu-se a pele around sobre them, eles por and they cima, extended mas the não havia skin neles upon that fôlego. flesh. Então ele me disse, And then he profetiza o said, fôlego da prophesy vida, the breath of profetiza, life. ó filho do Prophesy, homem, son e of diz man, ao fôlego da vida, prophesy, and assim say, diz o breath Senhor of Deus, life. vem This is what dos the quatro Lord says. ventos, Come, four Ah, winds. ó fôlego da vida, que traduçãozinha, hein? And what a strange E assopra translation sobre esses mortos para que vivam. and breathe the breath of Profetizei, life upon these pois, bones so como they ele will me live. So I ordenara. prophesied as Então he o fôlego da ordained, vida and entrou the breath neles of life e came into viveram. them, and E they se lived. puseram em pé um And exército they were grande, em standing up a extremo. great army, an Então me disse, extreme filho do army. homem, He said, esses Son of ossos são man, toda a these casa dry de Israel. bones are the Eis que house of eles dizem, Israel. os nossos ossos And secaram says, our e pereceu dry a nossa bones, esperança. you know, Estamos made our de todo hope, cortados. you know, our hope Portanto, go away. profetiza e diz-lhes, But now assim prophesy diz o and Senhor say, Deus, just as the Lord eis que says. vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair. Sorry, Ó verse- povo meu, e vos verse trarei 13, he's a going very terra fast. de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. You will know Eu that e I porei am em the vós Lord. o meu espírito, And I will e put my vivereis, spirit in e you, vos and you will porei na live. vossa terra. E And I will sabereis que give you back eu, your land, o Senhor, And you'll o know that I, falei the Lord, e have cumpri, spoken and have diz o fulfilled Senhor. as I spoke, as I said. Qual era o quadro, querido? What was the picture here? O quadro, um vale de caveiras. It was a valley Ossos, of dry bones. pernas, You know, there were braços, arms, cabeças, heads. morte. You know, there was death Foi para all esse lugar around. que o braço de And Deus this is levou where the Ezequiel. arm of God led Ezekiel. Quantas vezes nós You estamos know, many no meio de uma times we're in the situação midst of a desesperadora? situation that is that Talvez brings despair. não cheio de caveirinha, It's né? very chaotic, maybe Mas not so filled with O que death. aconteceu? But what Deus deu happened? uma palavra God gave a para que ele word falasse so aqueles that ossos. he would speak to Imagina que those loucura, bones. querido. Imagine how crazy that is. Diz que no verso 7 ele diz It assim, says in então eu verse 7, profetizei, it says I prophesied. como foi dado a ordem. You know, as I was E given houve the um order, I ruído. Que prophesied. tipo de ruído And será, there was a gente? noise. What kind of E noise do you think houve it um was? rebuliço, And there was like né? a shaking. Eu fico imaginando And I keep thinking aqueles about ossinhos, né? those little dry bones rattling everywhere and joining Tava each seco o other, negócio, né? because they were really dry. Então, ei, peraí, eu sou daqui, não, No, tô I na belong perna here. errada, Oh, deixa eu no, I'm mudar. at the wrong E trocava daqui, wrong trocava leg. dali. Não, aqui nem é o And meu it was switched, lugar. oh, here, it's not my place Eu fico here. I imaginando keep imagining all these crazy things É. that happen, o que não aconteceu ali, né? you know? Então, querido, às vezes nós So estamos numa sometimes situação we are in a que nós não situation pedimos para entrar. that we didn't Às vezes nós ask estamos numa to go situação into. We're in que a não fomos nós que situation that we criamos. weren't, it wasn't us that Mas Deus created nos them, colocou ali but God placed Pra us quê? there. Why? para que o nome dele seja So that His name glorificado, will be glorified, para que ele seja so that exaltado. He can be exalted. Então nós precisamos So we conhecer need to o know amor de the Deus. love of God. E quando nós conhecemos And o when amor we de know the Deus, love of nós God, esperamos sempre we o always melhor. wait for the best. Eu acho que a maioria aqui I conhece think a the Laila, né? majority of you here know Lila. A Laila, a nossa cachorrinha, Lila né? is our little pet dog. E alguns dias atrás eu And a falava few com a days Gi, ago, I was né? talking to G. Apresenta a Laila aí, Azaf. You know, Azaf can you fez show assim, us ó. that Olha lá. Lila too? Oh, she's so cute. Isso aí é a Laila. That's Lila. Viu, Renan? Você não conhecia a Laila, agora conhece See, a you Laila, know, né? you didn't know Lila, now you know her. Essa é a Laila, This is nossa Lila. cachorrinha. She's our Eu tava little falando pra pet. Gi, falei, Gi, And I was telling Gigi, interessante a Laila. you know, Não existe Lila's so momento interesting. There is no moment em que a gente se aproxima in da which Laila we approach her
que ela abaixa a caldinha dela that she, e puts fica her com tail medo ou com down and gets receio afraid de que alguma or coisa vai scared acontecer that com ela. something bad is going to happen Não. to her. Nope. Ela sempre vem She na always expectativa comes with the de que expectation vai receber um that she's carinho, que going ela to vai ganhar receive alguma love coisa. and care or Por receive quê? something. Why? Até um animalzinho. Because even a Apesar que little diz que eles dog são like that, irracionais, mas eu não sei se ela é even though they're irracional ou não. irrational, I don't think they're that irrational. O Tom fala que parece que Tom a says Laila that é it bem seems like gente, Lila né? is kind of like a person, Mas ela nunca lida but she com never a expectativa de ser deals maltratada. with the expectation of being maltreated. Isso faz sentido para você? Does that make sense to you? Ela conhece o amor. She knows Mesmo love. sendo um animalzinho Even irracional. though she is a little Ela irrational conhece animal, she knows E ela love. entende o que She é o amor. understands what love is. Assim talvez sejam os seus animaizinhos Maybe também. that's how your Né? animals are. Eu vejo a bolinha lá, né? I look A at mesma Bolinha, coisa. Tony's dog, and it's the same thing. Por quê? Eles conhecem a linguagem Because they know amor. the language of love. Nós precisamos conhecer a We linguagem need do to amor. know the Quando language estou of falando da love. linguagem do amor aqui, As I pô, a speak minha about the Bíblia language eletrônica of em love, casa, fui lá my escutava, Bible stayed at poxa, home. vou pegar uma So I Bíblia was para like, levar, you know né? what, let me take a E aqui Bible tem as 5 from here. linguagens And do this is the amor, né? 5 languages of love Né? Bible Quantos from ainda não Gary têm essa Chapman. Bíblia? How many of you do not have this Tem que Bible? ter. You need to have Então, this Bible. You need to então. have one. Here, you can have this one. Pronto, ganhou a Bíblia. There you go. You got one. Oh, Hein? Foi ela que pediu, vai fazer o she quê? asked for Né? it. So what am I going to do? Então, essa So linguagem do this amor é a language linguagem of do trono love de is the Deus. language of the throne of God. É a linguagem que Deus It is fala the e se language in which relaciona. God speaks Deus to é us. justiça? Sim, é. Is God Ele é justice? juízo? É. Yes. Is He Mas nós judgment? não podemos Yes. ignorar que But Ele é we um Deus de cannot amor. forget that He is a E God nós of love. precisamos nos voltar para Ele com And we essa need to return to Him expectativa with this expectation de que Deus me ama that God loves me, e que Ele vai cuidar de that mim He's going to take care e of que Ele me, cuida de mim. that He takes care of me. Não é que nós cantamos? Isn't that Eu what we não sing? temerei o I dia will mau. not fear the bad day. A maioria dos bad days. cristãos hoje, querido, Many Christians grande today, parte, the great talvez part of você Christians today, and maybe faça you parte find dessa yourself lista. with this group, às vezes, quando se aproximam de Deus, when they chegam go cabisbaixos. near to God, they go, with Nós their heads precisamos down. conhecer quem We realmente é need to Deus. truly know who God is. Nós precisamos conhecer realmente We need to que truly Ele know nos transforma, that He transforms Ele us, nos muda, Ele that nos He sustenta, changes us, He Ele nos sustains suporta, us, He supports Ele abre us. porta, Ele He fecha a opens the porta. doors, He closes doors. As que são precisas, Ele Those fecha. that He needed to be closed, por He aí vai. closes, and that's how He works. Deus é Deus God poderoso, is a querido. God who is powerful. Quando eu olho a vida de When I Jó, look at se Job's você for ler o life, livro if de you Jó, read no Job, início da vida de Jó, in ali the pelo beginning capítulo of his 3, mais ou life, in menos, chapter 3, Jó ele vira assim, he turns and ele he fala assim, says, porque aquilo que eu "Because temia, what I isso me feared, sobreveio. that overcame me." Porque ele não conhecia Deus. Because he didn't know God. Quando você vê Jó, já lá When you no look final, at Job, capítulo towards the 42, end, in chapter ele já tem um 42, outro discurso. he already has a different Ele fala, porque way eu of sei que talking. para He says, ti "I know that for não há you there are no impossíveis. impossibles Em todos os seus planos, in all of your eles não plans. podem ser impedidos. They cannot be hindered." E ele termina com uma frase And que he todos ends nós with a conhecemos. phrase that all Antes of eu us know. te It's like, conhecia, "Before I knew you mas from agora hearing about you, but now meus próprios my olhos eyes te have veem. seen you." Ele conheceu o Deus de He knew amor, the God of o love, Deus que abre God portas, o who Deus opens que doors, muda the God who estruturas. changes structures. Ah, quantas vezes nós estamos vendo Many só times Hollywood we were e o just, que eles watching declaram que vai Hollywood and what acontecer they no final dos declare is gonna tempos. happen at the end of times. Nós precisamos ver o que diz a We palavra need de to see Deus. what the Word of God says. E o Senhor tem bons And God pensamentos has para a good gente. querido. thoughts about us. O Senhor tem God planos has grandes good para mim e para plans, você. great plans for Eu não me sou and for you. otimista, não. Eu tenho é fé. I have E eu sei faith, que o meu Redentor, ele and I know vive. that my Redeemer E eu lives. sei que ele vai fazer And I know grandes that e he is boas going to do great coisas. and good things. Isaías 45, Isaiah 45, 35, desculpa. I'm sorry, Isaiah verso 4 ao 35, 7. verse 4 to 7. Dizei aos turbados de coração, fala, sede fortes. Não, vamos, então tá bom. Let's do it again. Hold on. Say Say blá, to blá, blá, those blá, 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 with blá, fearful blá. hearts, Você be vai falar, strong and do not dizei fear. aos turbados de coração, o quê? Be strong Que and mais? do not fear, Eis, for your God is coming to com destroy vingança your virá. enemies. He Sim, is coming agora to com save you.
e nos... And He comes, He will open the Esse é o eyes of nosso the blind. Deus. This is our God. Deus quer te salvar. God wants to save Deus you. quer te He recompensar. wants to reward you. Deus quer fazer grandes coisas. He wants to do great things. Mas como que nós estamos But perceptíveis a how isso? perceptive are we of this? Nós olhamos para as nossas escolhas de We vida e look at our achamos que choices, isso our life é tudo choices, que and we Deus think tem. that this is all that God has. Diz que nem olhos viram, nem Because no eyes have coração, seen, no nem ouvidos hearts, ouviram, no nem jamais ears subiu ao have heard, coração and o que has never Deus tem penetrated the heart of man, preparado what para God aqueles que o has amam. prepared for those who love Him. Aonde que está o nosso Where coração? is our heart? Onde que estão os nossos olhos? Where are Onde que our estão os eyes? nossos ouvidos? Where are our ears? Eu quero que você conheça Deus I want you to know e the o amor Lord de Deus Pai. and know the love of Mas God, pastor, the eu Father. tenho But sentimentos. Pastor, Lógico que você I have tem. feelings. Of course you have feelings. Mas você não precisa saturar But os you seus don't have to be sentimentos saturated in your feelings da visão do mundo. in according to the vision of Você the pode world. saturar o You seu can coração saturate your na visão heart de in the Deus. vision of God. Continuando esses versos. Continuing these verses. Então os olhos dos cegos, So the serão eyes of the abertos. blind will be Os opened, ouvidos dos surdos, and the ears of the deaf 6. will be unplugged. Então o coxo, The lame will como leap o like a cego, deer, e a língua do and mudo those who cannot speak cantará de will alegria, sing for joy. porque águas arrebentarão Springs no will gush deserto forth in the e wilderness, ribeiros and do streams ermo. Verso will 7. water the wasteland. E a miragem tornar-se-á, The parched ou ground will seja, become a pool. aquilo que era só miragem Or, no deserto, what acontece was tudo disso, mirage vai in the ser desert real o teu is now lago. gonna be Você vai real ter next água to you. You're fresca, gonna have querido. fresh E a water. terra sedenta em mananciais de água. The E springs das of water will habitações que satisfy the jaziam os thirsty land, chacais, the marsh grass haverá and reeds and erva, rushes will cana flourish, where desert Tiago, ele jackals também once nos lived. encoraja. Ele fala assim, aproximem-se de Deus No, e Ele... James, he says, draw near to God and He will draw near to Esse é you. o segredo, This is querido. the secret. Nós andamos nas nossas We coisas live in our own things, e nós não podemos ter o conhecimento and we can't daquilo have que the vem de knowledge Deus. of what comes from God. O que acontece quando Deus vem? What happens when God A primeira comes? coisa que eu penso, The first thing I think about is miracle. eu li o Tony estava falando essa semana, ele Tony estava was indo comigo talking to para me this week. falou, pastor, He said, todas Pastor, as vezes, foi every o terça ou time, quinta que você I falou? think it was Quinta. Tuesday or Thursday, Todas he as said, vezes que every eu entro na time that I igreja, go into the eu church, entro com a I go in with expectativa, the expectation vai that acontecer there um will milagre, be a querido. miracle. Vai There will acontecer. be a miracle. Alguém vai ser curado. Somebody's going to be healed. Olha o que diz ali a Look palavra at de what the Deus Word ali. of God says here. Diz que It says os that olhos dos the cegos eyes serão of the blind will be abertos. opened. Diz ainda mais It que even says a língua further do mundo cantará. that the tongue Ao of longo da those minha who are vida, igreja, mute will meu sing. amado, eu tenho visto milagres de You know, I have Deus. seen miracles. Eu sei que você tem visto também. And I know that you have seen them too. Mas eu tenho visto Deus fazer But I've grandes seen God do coisas. great things. Eu já vi Deus quantas vezes Deus And me I've curar. seen God heal me so many times. Primeira vez que eu vi uma The cura na first minha time vida that foi I o saw Guto, tinha healing in my 4 life, anos. Guru was 4 Azaf years estava old. no ventre da Azafi, Gisélia. was about to be born. E eu passando mal no volante do carro, I fizeram medo was de getting dirigir. sick. And, Ele while I estendeu was a mãozinha, driving botou the na minha car, he cabeça e falou assim, extended his hand enfermidade and do he said, inferno, sai do meu "Infirmity pai from agora." hell, get out of my dad right now." And it was at the same time. Eu sei que Deus I was cura, healed. querido. I know that God Quantas heals. pessoas eu já vi? Many times Eu I've já vi seen, perna crescer. Eu já I've vi seen coluna legs grow. endireitar. I've seen spines, Eu já vi a align. pessoa com a coluna I've seen mexendo people with their sozinha, spines, se it was moving endireitando. by itself to get aligned. Diz que Jesus podia It says curar, that Jesus could porque o heal Espírito de Deus estava because the sobre Spirit ele. of God was upon him. E esse mesmo Espírito And é o the same Espírito que está sobre Spirit is the você. Spirit that's upon you. A mesma unção que estava The sobre same Jesus é a mesma anointing that unção que was está upon sobre Jesus is você. the same anointing that's upon you. Mas nós escolhemos viver o quê? But we choose Na to nossa live forma in our racional. own rational form. Ao invés de nós vivermos naquilo Sometimes espiritual we que Deus live tem in pra this- gente. We don't live in the spiritual world that God has A for us. maioria dos cristãos, The vocês não, majority of mas a Christians, not you guys, maioria but the dos cristãos, majority of Christians, nem no domingo, quando vem not à igreja, even é on capaz de Sunday when they desenvolver come o to lado church, espiritual you know, deles. they develop their spiritual side. Decide viver uma They vida decide to natural. live a natural life. Uma vida natural, uma vida sem esperança. A natural life Se without você não any tem hope. esperança, você não tem And if you expectativa don't de have futuro. hope, you don't have
Se você não tem expectation for the expectativa future, futura, você and volta you para o don't have passado. expectation for the future, you go back to your past. Diz que o Espírito de Deus ele foi The enviado Holy como Spirit was promessa sent sobre mim e sobre as a você. promise for me and É for esse you. Espírito This is the Spirit que nos mantém avivados. that keeps us É esse revived, Espírito que awakened. faz com que a gente não perca a It makes it so visitação de that we don't Deus. lose the visitation of E God. Deus quer nos visitar And God wants to visit us pessoalmente. personally. Sabe qual é a nossa You know what dificuldade? the difficulty Nós is many queremos times? Is that we reproduzir want to reproduce visitação de the Deus visitation of como no God dia de Pentecostes. as in the day of Pentecost. Lembra quando Elias, Remember depois when de enfrentar os Elijah, profetas de after Baal, he, faced the prophets of aí Baal, Jezabel manda um recado para ele, ele ó, sends him sai a fora. message and he escapes. vai se esconder numa He caverna. goes to hide inside a cave. E ali Deus vem para falar And com there ele. God comes and talks E to ele him, encontra então, and he dentro da caverna, o quê? finds inside Pão the cave fresco fresh bread e carne. and meat. Ele come e dorme. And he eats, and then he goes to sleep. Você imagina, você encontra um quadro Imagine you de find, tremendo sobrenatural. the supernatural Ele estava numa of God, depressão tão and profunda que he ele was não in such a conseguia deep depression that he perceber o que didn't estava know how to acontecendo. perceive what was going on. E diz que Deus veio de And uma it says that forma God came in a diferente. different way. Deus não estava no meio do God fogo, não was estava not in no the midst of the relâmpago, não fire estava or the thunder no terremoto, nada or in the disso. earthquake, nothing. Ele queria uma experiência He com Deus, wanted an tal qual experience Moisés of God such escreveu. as Moses wrote about. Mas Deus queria vir para ele But de uma God wanted forma to come pessoal. to him in a personal way. Esse é o teu Deus. This querido. is your God. Às vezes nós Now, queremos sometimes we que want Deus venha for God to como no come dia de as Pentecostes. he Queremos did ver in línguas de Pentecost. fogo, We queremos ver want to isso, queremos see ver tongues aquilo. of fire. We want to see this and that. E Deus vem como me But abençoou God nessa comes manhã, as He blessed me this morning, como um filetinho, as a small sliver, um pequeno just a filetinho. small sliver. Nós queremos ver os You know, grandes we want to rios, see great rivers, mas nós esquecemos but we forget os pequenos afluentes of the é que small faz com que o rio seja currents grande. that É brings the quando eu presence of junto o que God. Deus está fazendo, o It's que when I Deus está te join fazendo, myself o que to está what fazendo God com is o outro, doing in o que está His fazendo life, com a Débora, o que está in fazendo your com o life, Tony. in His E life, and aquilo Tony's vai se life, Deb's life, formando. and that starts grande forming a mover de Deus, great querido. movement of God. Nós precisamos valorizar We need essa to bring value visita pessoal que Deus to this faz ao nosso personal visit coração. that God makes to our hearts. Você tem a promessa You de have Deus. the Diz que promise se of você God, and it crê, says that if you vai fluir believe, rios de água rivers viva of de dentro de living water você. will flow out of you. Quantas vezes nós já tivemos many pessoas, times e eu já we've tive seen visões people, dos rios de Deus You fluindo know, in nesse the rivers lugar. of God flowing in this place. E a presença de And Deus the nos presence of inundando. God, just Mas mesmo assim, nourishing us. às vezes nós podemos estar no mesmo Sometimes ambiente. we can be in the Lá que o same Jason, que atmosphere. o just Michael like estava, Jason and Michael were when they were mas nem recording todos that song, but puderam not all presenciar o que eles estavam could witness presenciando da what they were presença de witnessing in Deus. God's presence. Por quê? Às Why? vezes nós Because podemos sometimes cair no erro we go de into the estarmos mistake preocupados com o of being nosso mundo, worried about our não com o world mundo de Deus. and not the querido. world of God. O meu futuro é o My Senhor que future, guarda. is kept by the E Lord, Deus está presente. and Para He quê? is present. Para Why? avivar o To meu revive coração. my heart, Para curar as to minhas heal feridas. my Para tirar o meu wounds, to cansaço. take away my Para weariness, acabar com o meu to deserto. finish off my desert. E eu tenho a oportunidade And I todo have the instante da minha vida opportunity, de every Deus ir instance of e my fazer life, for isso. God to querido. come and do this. Eu só preciso All levantar I os need meus is to olhos, lift up my porque é de lá eyes, que vem o meu because socorro. that's where my querido. help comes from. Foram inúmeras vezes e So inúmeras many vezes times, de eu entrar no numerous quarto dos times, meus filhos that I went e into my profetizar a children's, palavra de Joel sobre eles. in my children's bedrooms, and I would Me prophesy lembro quantas Joel's vezes word entrei no upon quarto them. do And culto I de Azaf e remember falava, going into Senhor, Guto and Zafi's room and saying, eles vão Lord, they profetizar a will tua palavra. prophesy your word. Às vezes eu falo com vocês, eu vou Sometimes ver I Azaf talk to you pregando guys, aqui nesse I'm going to púlpito. see Azafi preaching here. Sério? I'm serious. Se ele sabe manejar If tão he bem, knows how estava to vendo ontem manage perguntando, so filho, como é que é well. esse teu trabalho aí? I said the Estava other fazendo day, son, projeto lá, how's your mandou job pro going? chefe dele, He has pô, a legal, project, muito bom. Tá? he sent it Se to ele his consegue boss, fazer the boss said it aquilo was lá, good. If que é he muito knows mais how to do difícil that, that's so much more do difficult que pegar uma palavra e than taking compartilhar. a word and Imagina se ele sharing. pega a Bíblia para Imagine compartilhar. if he takes the Bible to share. Vai pregar muito melhor do que He's going eu. to preach much Porque better não than é I muito do, difícil. which is not very difficult. É sério. I'm serious. Sabe por quê? You know why? Os teus filhos Because your vão ter a children, unção deles are gonna have somada à sua their unção. anointing Então eles plus sempre your vão ser anointing, maiores do que so they're nós. always going to be bigger than us, greater than Sempre vão us. ser. They will Nossos always be filhos greater than vão us. Our ser children melhores will be do que better nós. than we are. Amém? Amen?
Eu não fico nem um pouco quando as You know, pessoas vêm. when Nossa, people say, teve you know, uma vez uma pessoa falou para mim assim, once ô a pastor, person já pode said to me, aposentar, o culto já está pronto. Pastor, Eu you sei que can, ele está you can pronto. retire. Guido's ready. Eu só não I quero know que ele he's sofra. ready, but I don't want him to suffer. Nossos filhos Our profetizarão. children prophesy. They will prophesy. Radassa vai profetizar. Hadassah is going to prophesy. Teus filhos vão Your profetizar. children will prophesy. Teus filhos já vão profetizar. Adriana, Teus your filhos, Cleo, children vão will profetizar. declare, your children Ué? will prophesy. E tem que ser realmente assim. And it truly has to be like this. Você não está perdendo tempo não, You're not querido. losing your time. Seus também, Josi Marconi. Josie Marconi, your kids too. Um filete, querido. You know, Que muitas sometimes we vezes está experience a little bit, passando por nós. and it's going through us like a E small quando nós little começamos a current unir o que nós of water. temos, But when we start grande uniting rio those currents of vai water, it desaguar creates nesse a lugar great aqui. river that goes through this place. e é assim que acontece com a And gente. that's how it happens with Às us. vezes You know, a sometimes gente só tem um deserto de we ossos only have secos. querido. a desert, filled with dry bones. Mas quando você junta But when you join, osso seco dry com bones palavra de Deus, with the word of God, você tem um exército you have an poderoso. army, a powerful army. A única coisa que você The only precisa thing that you need para juntar ao seu deserto to join up é your você ter army uma palavra de Deus. is to have the word of God. Se você tem a If promessa you have dele, the promise of God, pronto. it's done. você vai formar um grande You're going to exército. create a great army. Grandes coisas vão Great acontecer. things will happen. Amém? Amen? Mas a gente anda assim, But a gente é we walk and pessimista. we're so pessimist sometimes. A Pessimistic. gente se desespera diante dos Sometimes desafios. we grow into despair when we face all of Nós these estamos aprendendo challenges. lá. We're sobre learning on o conhecendo Thursday Deus e about fazendo a sua vontade. experiencing God and doing the will of God. Quantos lembram da How many of crise? you remember the crisis? O ponto da stage? crise. The O que é o ponto da stage that's the crise? crisis. É What does quando that você mean? acha que Is você tem when que you fazer think that you're o que the one só that has to Deus do pode what fazer. only God can do. Aí você se ajusta And then you adjust ao que yourself Deus tem. to what God has for Aí por you. obediência, And then by você tem obedience, grandes you have experiências. great experiences Amém? with the Lord. Eu Amen? estava vendo uma pregação, uma I was ministração de Jim listening Lutz. to a preaching from Ele fala Jim sobre três pessoas que Lutz. eu gosto do He is pensamento deles talking quando eles about- falam I em like their avivamento. thoughts when they talk about Primeiro é revival. George Wall. Ele fala assim: George Wall, he avivamento says, é revival apenas a vida do is Senhor only Jesus the life derramada em of corações Jesus humanos. poured upon human Pensamento hearts. simples. What a simple Não é thought. verdade? Amen? Há o outro, There's Jonathan another one, Edwards. Jonathan Esse vocês já Edwards. ouviram mais Maybe dele, you've heard né? a little bit more Ele about him. descreve as características He do write avivamento about como, the primeiro, characteristics of revival, and um he senso says, extraordinário an da extraordinary terrível sense majestade de of the Deus, terrible majesty of God, grandeza e the santidade de greatness Deus, and e holiness segundo, of God, um grande a desejo great de desire humildade of diante de humbleness Deus before e God adoração a and Deus. worship before Him, Adorar a Deus. to worship the Lord, Adorar mesmo a Ele. to really Reconhecer worship a Him, to majestade. recognize His majesty. Uma outra pessoa que eu gosto quando ele Another fala de person that avivamento talks about é revival that I like Arthur a lot Wallace. is Arthur Ele fala Wallace. assim: He says, avivamento é a intervenção revival is divina a no divine curso normal intervention das coisas of the espirituais. natural courses É of Deus spiritual que se things. revela ao It's homem God who com reveals Himself incrível to man força with e incredible poder force and irresistível. irresistible power. 1857, 4 jovens na 1857, Irlanda. 4 young people in Numa das Ireland, aldeias, eles in one começaram of the villages, they uma reunião started de oração. to, have a prayer meeting. Uma semana depois, 1 week after, no I'm próximo sorry, ano, in the next year, eles tinham 100 they had mil pessoas 100,000 convertidas. people that accepted the Lord. Isso foi o início de um And avivamento this was the beginning em of a revival 1859. in 1859. 1860, o crime foi 1860, reduzido crime em reduced toda aquela região. in that whole region. Os Crime went down. juízes já The não tinham judges causas para julgar. did not have any cases Porque to não havia judge because there were no criminals. Foi algo And it was surpreendente na something Irlanda. supernatural that happened Disse in que Ireland. Os It cultos says that the estavam cheios de services pessoas. were filled with people. Diz que havia assim It abundância says de that there reunião was de oração. abundance of prayer meetings. Orações familiares em casa Family aumentaram. prayer, went A up leitura inside the das home. Bíblias diz que foi The algo reading of the incomparável. Bible was something incomparable. Escolas dominicais prosperaram. Bible schools Diz que as prospered. pessoas It ficaram says that firmes, people were firm aumentando, in the Lord. diminuindo cada dia mais. each day, O crime Crime was going down quase more and que more, foi reduzido and a it um was número almost reduced insignificante. to an insignificant number. Isso aconteceu não And porque this veio um happened furacão. not because of a Isso hurricane aconteceu came. e todas aquelas orações foram levantadas não porque duas torres All- caíram.
all of those things happened not because mas two porque towers fell pessoas down, adoraram but a because Deus. people worshiped the Lord. Pessoas tiveram sede de People Deus. had Pessoas thirst falaram, for God. Deus, nós te queremos. People were saying, God, we Nós want te you. queremos. We want you. Deus está vindo, querido. God is coming. Deus tem estado no nosso He meio. has been in our midst. Mas o quanto que nós But how temos much percebido? are we really noticing that? A Bíblia nos ensina The Bible teaches que aonde us está o nosso that coração, where our heart ali está o is, nosso tesouro. there is our treasure. É impossível para It algumas is pessoas impossible entenderem for some isso. people to understand this. É impossível para algumas pessoas It is darem amém a uma impossible coisa for some dessa. people to actually give in to something like this. Porque as suas mentes não estão em Because their Cristo. minds are not in Christ. Deus quer nos atrair para God Ele. wants querido. to attract us to Himself. Deus quer desenvolver God wants esse to amor develop this pessoal com Ele. personal love between you and Him. Buscar-me-eis e me achareis Seek me and you will find me quando me buscar when you seek me de with todo all o your coração. heart. Sempre e sempre Always, nós vamos ter always, diante de nós we're going to have before essas duas us coisas. these two things, Um vale de ossos the secos valley of dry e a bones palavra de Deus. and the word of the Lord. Quando essas duas When coisas these se two encontram, things join, meu irmão, um exército se then an levanta. army rises up. Experiências nós vivemos. Coisas grandes e Experiences that we firmes nos live, acompanham. great and firm things Eu não estou falando nada de follow us. complicado. I'm not talking Eu não estou about falando de nenhuma I'm not revelação. talking about any tô falando revelation de or anything experiência. new. I'm talking about experience. Deus tem nos visitado. God has Deus tem visited derramado us. nesse He has lugar poured filetes over this e filetes da small presença dele. currents of water in His Mas o presence. quanto que nós How estamos much are percebendo we isso? receiving Quanto que nós and estamos valorizando? perceiving this? How much Ah, are we o giving culto foi value bom, and worth? mas Oh, o the quanto que eu service was permiti good. But how much que ele did me I allow transformasse? Him to transform me? O quanto que eu fui much um, did I um allow? elemento de How much transformação. was I an element naquilo que of Deus quer fazer. transformation in what God is Não doing? estou falando para você vir à I'm not igreja. talking about you coming to Eu estou church. falando para I'm você ter talking um about coração you having a heart avivado por that Deus. is revived by God. Problemas a gente vai ter, You know, querido. we're always going to have problems. Tem muita gente There's ao so nosso many redor people fazendo coisa around errada. us doing bad things. Então, a gente está no meio de um And vale de we're in the ossos secos. midst of a Mas o valley of mais dry importante, bones. mesmo no meio de um vale de But the ossos secos, most important nós thing temos is a that in the palavra de middle of Deus. it, we have the Word of E God. nós temos esperança. And we have hope. E nós temos visão para o And we futuro. have vision for the E o future. dia mau, And the ele bad não day vai nos alcançar. will not reach E us. se alcançar, And if it a reaches bondade do us, Senhor the também virá. goodness of querido. God will come. Eu gosto quando o apóstolo Paulo I ele like it fala when assim, Apostle Paul que ele nos says predestinou that he para predestined filhos de us adoção de Cristo, to be the para children si mesmo, segundo o adopted by beneplácito de Christ sua vontade, para louvor for the da worship glória de sua of the graça, glory of His pelo grace, qual nos fez by which He made us, agradáveis a si. pleasing to amado. Him in Vamos His ler todos beloved. juntos? Efésios 1, de 5, 6. Ephesians 1, 5, 6. Leiam para mim. Sorry, 1 second. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. É isso que você é. This is what you are. Pô, eu amo louvar a Deus. I Eu love amo to worship the o Lord. período. Às vezes eu acho que a Débora canta tão pouquinho, devia I cantar um think that pouquinho mais. Deborah sings so little, she should sing more Não sem abusar, tá? without abusing Mas it. ela nunca vai abusar. She's never going Mas to abuse it. diz o Salmo 22, But it says verso in 3. Psalm 22, Porém verse tu és 3, santos, you are e holy. que o que habita entre os louvores de Israel. He who abides in the habita midst no of the meio do worship of nosso louvor. Israel. God abides in Quando the nós midst of our olhamos worship. Apocalipse, When we look at diz que sabe o que Revelation, os anjos estão fazendo ao redor do you know trono? what the angels are doing around the throne of God? Adorando, They're worshiping. louvando a Deus. They're worshiping God. Louvor liberta. Worship Louvor quebra delivers barreira. people, it breaks Louvor walls, transforma. it transforms. Louvor traz cura, Worship traz brings presença de healing, it brings Deus. the presence of God. Não é que é um mantra, não. It's not that it's a mantra. Ah, vamos cantar para atrair a Deus. mantra, Não, não é let's isso que sing it so funciona, that we can não. attract God. No, that's not how it works. É quando você está na sua It's casa, when está na you're sua in your escola, está no house, seu in your carro. school, Quando or your o louvor car, enche o and teu the worship coração. fills your heart. Hoje eu vim com o Azaf, entre Today I was papo e coming Azaf with com Azaf, Azafi eu vim and cantando talking to aquela him, and música I was singing Ocean. that song, Oceans. Oh, gente, Oh my Lord. vamos louvar a Deus. Let's worship the Lord.
Vamos fazer da nossa vida um estilo Let's de make our adoradores. lives, Gratidão let's a be Deus. worshipers before Tudo God. bem, você Let's pode have reclamar, não tem problema, thanksgiving não. before God. You Eu can reclamo complain if também, you gente, want. de vez em I quando. complain sometimes. Tony, pastor Edson, eles You me know, aguentam. Tony, Pastor Edson, they put up with me. Mas, But Tristão também me aguenta de vez em quando. Tristão puts up with me too Até a a little Fabiola bit. de vez em quando. Even gente, Fabiola eu escapo. sometimes. Mas o que acontece? But A what Tri também já happens? serviu de escape? Did he Cleo. also? Cleo, Lucy, Lucy. vocês. I think all of you. Não é que a gente não tenha motivo para reclamar, We have não. no reason. It's not that Mas we nós don't precisamos have any entender reasons to complain, but we need to Que nós estamos vendo o understand Vale de Ossos Secos. that Ele we é are real, ele looking está na at minha the dry frente. bones. You know, it's Mas eu tenho a real. palavra It's de right in Deus front of us, but I have the word Para of God mudar as coisas. to change Para things, impactar as to coisas. impact things. O salmista diz assim: em The todo psalmist tempo would say louvarei that ao in Senhor. all O times seu I will worship louvor the Lord. estará continuamente nos His meus praise will lábios. always be on my lips. Ah, gente. Pode ter terremoto, pode ter You know, furacão, there pode can torre be, cair, you know, pode avião earthquakes, balançar. towers can Quantas fall. vezes eu já vi até mala You despencar know, quando eu I've estava dentro do seen avião. even like pessoa que tá do meu suitcases lado fall falou down assim, when I was in a Você plane. não está com medo? He said, "Are you not afraid?" Não. Like, nope. The person next to me said that. I was like, Não. nope. No. Por que eu vou ficar com Why am medo? I going to be afraid? Se eu sei que o meu If Redentor I know that my vive, Redeemer lives. se eu tenho plena convicção If I de que eu am tenho fully promessas aware de Deus, that I have the promise of God, e Ele vai cumprir essas that He will promessas, fulfill His promises, eu não temerei o I mal. will not fear Você evil. pode dizer isso? Can you say that? Eu não temerei I will o mal. not fear evil, O Senhor, Ele é comigo. because the Lord is with me. Amém? Amen? Quantos estão aqui prontos para transformar o seu deserto How num many of you are exército ready to vivo? transform your desert Quantos estão prontos into para a ver que full army? realmente você não vai estar vivendo How de many of you miragens, truly de believe that you're sonhos, not going to mas live sim de off manancial mirages and dreams, real, but onde você vai true, beber da água de you know, Deus? waters of God, where you're going to drink from Vamos those lançar waters? fora as Now, nossas let's cast preocupações. out our Por quê? worries. Let's cast out Ele our tem fears cuidado because de He nós. has been taking care of us. Vamos substituir o Let's nosso substitute lamento our por vestes de lamentations louvores. for garments of E vamos praise. permitir que o Senhor reine And na let's nossa allow vida. the Lord to reign in our Essa lives. semana, Amen. This Eu estive week, conversando com uma pessoa I was talking to e essa someone, pessoa por 40 and this minutos person for Ela estava 40 abrindo o minutes, coração. she was opening her heart to me. abrindo o coração sobre Opening o her caos heart que está o about seu the casamento. chaos that her marriage is E eu right now. comecei a And I started to imagina eu ministrando em inglês. né, imagine gente? me ministering in English. E eu comecei a falar com ela And I daquilo started que eu to talk penso. to her about what I think. Deus tem palavras de vida para God gente. has words of life for us. E eu a encorajei a And I ver encourage her to see, aquele filme Quarto de Guerra. you know, that movie, War Eu encorajei Room. ela a orar, And I encourage her to pray for her Orar. husband. To pray. agradecer a Deus. To thank the Lord. Quantas vezes, querido, a You know, última many coisa que nós times, fazemos the é last orar. thing that we do is pray. Eu me lembro, uma pessoa na nossa I igreja remember uma a vez, person in our church one day. ela chegou e falou assim, She Pastor, approached me and she eu já said, fiz Pastor, tudo. I've Só done falta orar." everything. Now all that lacks is for me to pray. vamos crer que no que nós Let's ligarmos na believe terra that será whatever we ligado nos connect on céus. earth will be connected in heaven. Vamos investir na nossa Let's vida no invest in joelho. our lives on our knees. Eu creio que Deus quer isso. I believe that God wants this. Não é que Ele quer te obrigar a It's orar, not não. that He wants you Ele quer to, que you know, você tenha obligate you to comunhão pray. com He Ele. wants you to just have Na fellowship hora with que você Him. tiver And louvor at that nos teus moment that you lábios, have worship Ele on your virá. lips, He will come. e Ele virá para fazer o And He will coxo come, andar. you know, to Ele make the virá para lame fazer walk o mudo falar. and to make the Ele mute virá para abrir a porta que você open their precisa. lips and declare. Qual a he opção will que come to Israel open tinha na doors beira for you. daquele mar? You know, what option O did exército Israel do have in faraó, front of that ocean? numeroso, In front of that e eles sea? na beira There was a daquele mar. numerous army of Pharaoh. O que Deus fez? And what did God do? He breathed. Soprou a noite inteira um vento. And the E fez whole caminho night onde the não há wind caminhos. made a way Esse é o teu Deus. inside the sea. É o mesmo Deus. This is querido. your God. He's the same God. Agora, But quanto now, que eu estou realmente em how relacionamento much am com I Ele? really in relationship Amém? with Him? Amen? Vamos ficar de pé? Let's stand to our feet.